Fala galera do Ciência Sem Moagem. Larga de moagem. O vídeo de hoje é a transmissão da nossa primeira live sobre espiritualidade, religião e sociedade. Foi um bate-papo super interessante com os membros do nosso projeto e desde já convido vocês a nos seguirem lá no Instagram, no @Ciência Sem Moagem. Então bora conferir? Bem-vindos à primeira live do Ciência Sem Moagem. Eu sou o Felipe, coordenador do projeto, e digo Ciência Vintes, como é de costume lá no nosso podcast. Quem não está acompanhando o podcast, o link está na bio. E eu estou aqui com o Thiago, que é o Boa noite, pessoal. Tudo bem? nosso editor, nosso coordenador das postagens. E é muito legal estar aqui com vocês, interagindo pela primeira vez. E o Ciência Sem Moagem é um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso, campus Várzea Grande. E o nosso objetivo é divulgar a ciência de maneira descomplicada. Então, daí o nome Ciência Sem Moagem. Moagem, aqui em Cuiabá, significa amolação, frescura. E aí a gente tem feito esse trabalho há mais de um ano. Além do Instagram, que provavelmente vocês já estão seguindo, a gente também tem um podcast, cujo link está na bio. E agora nós estamos estreando um canal no YouTube também, tá? Também temos o link aí na bio para você acompanhar, você que é usuário do YouTube. E hoje o tema é espiritualidade, religião e sociedade. Essa live provavelmente vai ficar gravada aí, para quem não está conseguindo acompanhar, pode estar assistindo em outro momento. No nosso podcast, na nova temporada 2022, a gente tem tratado desses assuntos de práticas integrativas, de saúde mental. E aqui, durante uma das nossas conversas, do trabalho do grupo, a gente chegou a essa temática. Então, sem mais delongas, vamos começar, né? Que o tempo da live é limitado. Então, Thiago, eu queria que você começasse dizendo como surgiu a sua relação com a religião e a espiritualidade. Bom, a minha família é uma típica família cuiabana, da Baixada Cuiabana. Todos nós somos descendentes de bandeirantes, praticamente. E a gente sempre foi católico, desde sempre. Poucos casos de algumas na nossa família que fosse de igrejas protestantes. Então, a gente meio que surgiu nesse vínculo. Aí, de acordo com que a gente vai crescendo e tudo mais, todo mundo da minha família também passou por bastante dificuldade. Eu acredito que o ser humano tem esse apelo em acreditar em algo maior, em devotar sua fé em algo maior para poder acordar todo dia, saber lidar com as dificuldades do dia a dia. O catolicismo dentro da minha família ele só foi crescendo. E hoje todos nós participamos. Eu praticamente não falto uma missa e me sinto até especial quando eu estou conversando com Deus, o meu dia é diferente. Então foi meio que nesse contexto que surgiu a religião junto com a espiritualidade para mim. Ao meu ver, surgiu para mim nos momentos de maiores dificuldades, nesse sentido. E para o senhor, como é que surgiu essa relação com a religião e com a espiritualidade? Então, a minha família transitou entre algumas religiões aí, mas o catolicismo sempre foi forte também para a gente. Então, eu fui batizado na Igreja Católica e segui durante algum tempo. Ainda tenho para mim a Igreja Católica como um rumo aí, mas a espiritualidade sempre foi muito forte dentro de mim, dependendo da religião. E é justamente um dos temas da nossa live aqui hoje.
Então, eu sempre tive, assim, sensibilidade, senti as coisas. Os espíritos vão dizer que são espíritos, os católicos vão dizer que é Deus, os anjos, e aí cada um tem a sua interpretação. Mas eu sempre tive isso dentro de mim. No entanto, eu nunca fui praticante fiel durante muito tempo de uma única religião. Além do catolicismo, eu já passei por diversas religiões, então evangélica, budista, que mais? Dentre a evangélica, eu tive mais de uma oportunidade de conhecer religiões diferentes, então batista, igreja universal, já cheguei a frequentar algum culto. Então, eu tive a oportunidade de conhecer diversas possibilidades aí. E hoje a gente vai falar justamente disso. Eu me encontrei numa coisa que reúne um pouco tudo isso. E essa relação com a espiritualidade hoje surgiu do autoconhecimento, né? Então, aí eu tô dando spoiler, vamos falar você agora, como que é hoje essa relação? Você já falou que acorda, né? Os dias que você acorda, ora, tem contato, tem conexão com Deus, são melhores, mas como que é para você? Então, ao meu ver, o contato com Deus, com a minha religião, ele tem que ser diário, né? Da manhã, na parte da noite, é o momento que eu mais tenho para parar, sabe, para orar, porque para ver, tipo, eu tenho muita dificuldade, por ser um estudante de engenharia, as dificuldades aparecem, né? Não são problemas, são dificuldades da vida, fora a vida pessoal também. Então eu tento tudo estar conciliando com Deus, o que Deus quer de mim, como eu posso estar agindo, como eu posso estar sendo uma pessoa melhor, não só para minha família, mas para as pessoas que estão ao meu redor. Então eu tento sempre estar ponderando tudo isso. A minha relação hoje ela acaba sendo diária. E aos domingos eu tento não faltar à missa até, por ser aquele alimento de para semana, sabe? Em ouvir a palavra, em estar ali. E por costume também, igual o senhor falou, o senhor nunca chegou de ter o costume de ir para missa, né? Ou para qualquer igreja todo final de semana ou dia de semana. E isso para mim vem mais por uma questão de tradição, que ela é passada de geração para geração e desde criança a gente já tinha aquele costume de ir para missa e tudo mais, e é algo que eu me apeguei e que faz falta na minha vida, porque você sabe, né? Existem coisas que se você deixar de lado, realmente fazem falta na nossa vida. Essa é uma delas. E acaba sendo meio que um costume diário. E eu queria também saber de você, Felipe, como é que é hoje para você? Como é que é essa sua relação? E queria saber o que mudou também na sua vida, profissional, pessoal, em questão de edificação como pessoa. Uhum. É, a academia, né, se ressaltou bem, é um meio que traz desafios diários, tanto do lado de vocês, enquanto discentes, estudantes, quanto do nosso lado, como professores, docentes. E as pessoas ao nosso redor, a gente vai falar ainda um pouquinho sobre isso ainda hoje, mas elas têm cada um as suas crenças, mas é um meio que ele é muito pautado no material, no que a gente vê, afinal o nosso curso é das exatas, né? Então, eu acho que talvez outros cursos aí que tenham um lado mais humano, sejam das humanidades, claro, né, os cursos específicos aí de teologia, etc., com certeza vão ter uma relação mais próxima com essas crenças, com a religião, com a espiritualidade. Para mim, essa questão que eu tenho hoje, essa relação que eu tenho com a minha espiritualidade, ela veio através do autoconhecimento, como eu disse na pergunta anterior. No entanto, durante muito tempo eu fiz terapia, então eu tive o uso da ciência, já que é o assunto do nosso podcast, né, do nosso projeto aqui, e eu não me encontrava, eu não estava encontrando um caminho de forma eficiente, embora não vou ser ingrato aqui com todos os profissionais que auxiliaram nesse caminho.
inclusive a Joyce, que já foi entrevistada no nosso podcast, que foi minha psicóloga durante muito tempo. Hoje é a doutora Cidalva, quem sabe ela vê essa live aqui com a gente também. E isso foi muito importante para eu traçar, encontrar as questões que envolvem, né, o autoconhecimento e tudo mais. Normalmente a gente procura um apoio psicológico quando a gente tem alguma questão. No meu caso foram os relacionamentos, principalmente amorosos aí. Mas, na verdade, quando a gente começa a fazer a terapia, a gente acaba vendo que é sobre a gente mesmo e não sobre o outro. E eu tenho me encontrado nessas práticas integrativas, então por isso que eu trouxe, né, para o nosso projeto. Então, a constelação familiar, que a gente já teve um episódio nessa temporada, a cura prânica, inclusive semana passada eu estive com o Giovanni, que é o meu terapeuta, já participou aqui do nosso episódio, que é justamente o primeiro episódio que está lá no nosso canal do YouTube. E essa conexão com algo maior que já existia dentro de mim, ela veio mais forte com a ciência. Na verdade, não deixam de ser ciências, né? Saberes que as pessoas utilizam justamente para o desenvolvimento pessoal, para ajudar na saúde mental e em outros campos da vida. Então, hoje a minha conexão é com o universo, prefiro chamar assim, e embora o princípio seja o mesmo do que a gente observa nas religiões, né? Então, algo maior que a gente está aqui para crescer, para evoluir, e isso é uma jornada diária. No seu caso, é através da religião, no meu caso, através de meditação, de práticas que possibilitam a gente enfrentar esses desafios do dia a dia e viver de maneira mais equilibrada. E aí, Tiago, o nosso próximo tópico é como a gente encontra um equilíbrio entre esse imaterial, esse algo maior do que a gente, e esse mundo que a gente vive, que infelizmente e cada vez mais continua pautado no material, no que se pode ver, no que se pode pegar, etc. Eu acredito fielmente que a pessoa tem que se conhecer primeiro. É uma coisa que você mesmo disse. Primeiro você tem que se conhecer antes de conhecer o que você está buscando, sabe? Se você conhecer a felicidade que é dentro de você, fazendo as coisas pequenas que você gosta e não pautando naquilo material, naquele emprego que não está vindo, naquela oportunidade do dia a dia que você está sendo frustrado, eu acredito que você vai ser muito mais feliz, sabe? Conhecer tudo aquilo que você está fazendo, o meio que você está fazendo, e você pode se redescobrir. Hoje eu sou um Thiago, no futuro eu posso ser outro Thiago, então esse imaterial que não cabe a nós, ele acaba sendo um pouco de momento. Eu acredito que a gente tem que encontrar tudo aquilo que a gente tem ao nosso redor no momento que a gente vive, seja em questão profissional, seja em questão familiar, como é que anda o dia a dia em casa e tudo mais. E sempre buscar não estar atingindo o próximo, né? Que essa já entra naquela parte de fazer o nosso sem olhar quem, sabe? Tá fazendo bem e tudo mais. E tá em equilíbrio, não a minha vida espiritual e pessoal, sendo que a minha vida pessoal não possa afetar a minha vida profissional. Então, esse apoio da fé que eu coloco em Deus acaba sendo essa barreira, sabe? Entre estar muito frustrado durante a semana, porque está acontecendo muita coisa difícil de lidar, mas que em algum momento não cabe a mim, e me acalmar, porque eu sei que vai ter alguém que vai me ajudar, vai ter alguém que vai estar me dando apoio, porque eu coloco e eu pauto a minha fé em cima disso. E em todas as pessoas que eu estou vendo, independente da religião, tem que ter o respeito, que pauta a fé em cima disso também, ela tem uma calma para poder lidar com as coisas, sabe? Porque chega um momento que não cabe mais a nós estar vendo o que vai dar certo, sabe? O que não vai. Chega um momento que é hora de descansar e colocar na mão. E eu queria saber de você também, né? Como encontrar o equilíbrio entre o imaterial e o mundo em que vivemos?
Durante muito tempo eu buscava somente nesse mundo, talvez por não ter tido oportunidade ou interesse de frequentar uma religião, que eu acho que independente da religião, a gente está em conexão ali com nós mesmos, além do ser maior do que nós, o universo, etc., como você bem ressaltou. Eu acho que permite a gente se conhecer melhor. E eu, durante muito tempo, eu não enxergava isso por conta de algumas experiências ruins que eu tive, né? Então, e uma coisa puxa a outra, porque, você vai numa religião, você não se identifica ali, as pessoas às vezes são muito alienadas naquilo, só que existem diversas, hoje, assim, uma diversidade enorme de religiões, de possibilidades das pessoas conhecerem, mesmo dentro de uma única religião, por exemplo, o catolicismo, que vem forte aí para nós dois, né, principalmente para você, você vai encontrar diferentes maneiras de se conectar. E quando você está ali para você também. E eu tive sempre muita dificuldade de enxergar isso, talvez pela minha história de vida e algumas pedras que foram surgindo no caminho, e também por ser a minha personalidade uma pessoa muito sistemática, focada e praticamente aí metade da minha vida focado nos estudos, mas estudos da ciência. Basicamente, claro que a gente tem a formação generalista de tudo, né, durante as etapas primárias do ensino médio, e depois, quando a gente entra na universidade, a gente começa a funilar cada vez mais. E isso vai tornando a gente, de certa forma, limitado. Hoje eu tenho isso bem claro dentro de mim. Demorou aí muito tempo, né, mais de 40 anos, mas hoje eu tenho bem claro isso dentro de mim. E o nosso meio, quando a gente entra na universidade, a gente fica um pouco alienado por conta disso. Principalmente, de novo, a gente é um curso de exatas, então a gente tem esse perfil de ser sistemático, focado, buscando uma posição também, isso em qualquer profissão, qualquer área aí do ensino superior, mas a gente tem poucas incursões de humanização. Então, outra coisa que fez eu trazer essas temáticas para o Ciência Sem Moagem, além de estar vivendo isso e tem feito muito bem para mim, então eu quis compartilhar com as pessoas e com vocês em primeiro lugar, que estão ali diretamente junto comigo, foi isso, foi quebrar essa ideia. E através da extensão, que é justamente a interação da universidade com a sociedade, eu tive a oportunidade de trazer isso. Então, o projeto de extensão ele tem sido bem rico, tem sido de um grande aprendizado, no mínimo para nós aí que estamos envolvidos, a oportunidade de conhecer coisas novas, de ter contato com profissionais das mais diversas áreas do saber, né? Então, como eu já disse, tudo é ciência. As pessoas têm muito preconceito hoje em relação a essas práticas integrativas, por exemplo, que a gente traz. Eu mesmo já tive um pouco de preconceito em relação a isso. As pessoas julgam, às vezes, as pessoas sem saber. Então, o legal da religião que eu vejo hoje é isso, são os valores que são ensinados. Então, você já falou de cuidar do próximo, empatia. Isso deveria ser um valor que toda a sociedade deveria ter. Mas, infelizmente, a gente não tem isso. Então, independente se a pessoa é católica, evangélica, protestante, o que for, ela deveria se preocupar com o próximo. Então, hoje, eu estou em conexão com algo maior através dessas práticas que envolvem energia, que independe de religião. Então a pessoa poderia ao menos buscar isso. E eu não estou julgando ninguém aqui porque eu também demorei a achar um equilíbrio entre essas duas coisas. E hoje eu vejo de outra maneira. Então eu sei que se eu estou agredindo alguém, seja verbalmente, seja se aproveitando de alguém, seja fisicamente, seja não dando
um pouco do que você tem para o próximo, no mínimo o seu conhecimento, o seu tempo. Se você não tem algo material, então aí que está o problema desse mundo. As pessoas se pautam só no material. Acha que vai ali no semáforo, dá um dinheiro para o cara que está pedindo, compra uma balinha, alguma coisa dele ali, e acha que está fazendo grande coisa. Na verdade, ela pouco está contribuindo para essa pessoa, porque a pessoa acaba que ela não vai despertar se é difícil para a gente. Somos pessoas inteligentes, privilegiadas. Hoje, infelizmente, o ensino superior, o acesso ainda é limitado. Nós somos realmente privilegiados, nós perfazemos uma porcentagem de 10 a 15% da população brasileira. Então, se é difícil para a gente, que temos um conhecimento, não desmerecemos demais os nossos irmãos que não têm esse acesso, imagina para eles. Então, quando a gente fica pautado só nessa questão material, de dar dinheiro, dar comida, acolher, sim, mas tem que, como se diz, né, tem que ensinar a pescar, não adianta dar o peixe. Então, enquanto a gente não mudar esses valores dentro da nossa sociedade, vai ficando cada vez mais difícil de vivermos todos juntos, porque se você está deixando de fazer algo pelo próximo, você está deixando de fazer algo por você mesmo, porque isso vai voltar para você. E aí as pessoas reclamam da violência, dos assaltos, dos assassinatos e de tudo mais, mas a gente tem que se colocar no lugar do outro também. Então, por que que a pessoa chegou nesse nível de desespero? Obviamente, né, em primeira mão, assim, a falta de um conhecimento que a gente tem trazido através do nosso projeto. Então, muitas vezes, hoje, estando desse lado aqui como docente, eu vejo quem vai ingressar ainda no ensino superior, às vezes fica com medo. Ah, eu vou entrar, mas como eu vou me manter? Existe auxílios, existe possibilidades, existe a possibilidade de você dividir as despesas com alguém, alugar um lugar e lutar, né, pelo seu dia a dia. Então, a religião e a espiritualidade, elas são muito importantes nesse sentido, de despertar as coisas nas pessoas, porque a gente vive numa sociedade que é cada vez mais acelerada, cada vez mais materialista e que está fugindo, de certa forma, desses valores. E aí o caminho é um só. O caminho, infelizmente, são coisas negativas. Então, tudo que você faz, não adianta você achar que está tirando uma vantagem sobre alguém, que aquilo só afeta o outro, é sempre o outro, né? A grama do vizinho, na verdade, ela não é mais verde, né? Ela pode ser também mais acabada, seca. Falar, é aquele ali que vai se ferrar, eu não vou me ferrar. Sou privilegiado. Aí as pessoas, de novo, se pautando no materialismo, né? Ah, eu sou rico. Isso daí, de guerra, guerra lá na Rússia. E a radiação? Se esse louco solta uma bomba lá, vai chegar na gente. Chernobyl tá aí ainda emitindo. Então as pessoas têm que aprender a respeitar o próximo. E isso eu acho que é um dos maiores valores que a gente pode aprender através da religião e da espiritualidade. E aí, então, falando ainda um pouco disso, Tiago, como que é conviver com outras pessoas, seja na academia, seja nesse mundo materialista, que são descrentes, não acreditam nessas coisas, não estão nem aí. O que você me diz sobre isso? Então, num meio acadêmico, você mesmo citou, tem muita pessoa que é descrente de tudo, seja dessas práticas que você disse, integralistas e tudo mais, seja em questão de religião. Então, no meu primeiro contato foi um pouco difícil lidar com isso, sabe? Ver que as pessoas não apoiavam a fé dela em algo maior. Porque, eu não sei para você, mas para mim hoje, quando tem momentos que se eu não entregar naquilo que eu acredito, eu não sei onde é que eu vou parar. Eu não sei o que vai ser de mim. Eu não sei no quão produtivo eu posso ser nos próximos dias, entende?
de dar pane, parar tudo e para mim agora, o que que eu vou ser? Então, nesse meio eu vejo como eles são, não entendo assim como eles não conseguem buscar, como eles vivem sem isso, porque para mim eu não sou produtivo, não sou uma pessoa boa para outras pessoas também. Não que eu seja uma pessoa excelente, não se trata disso, mas que eu tento sempre dar a minha melhor versão a cada dia que eu conheço uma nova pessoa, a cada dia que eu tenho um convívio com uma nova pessoa. Então, dentro do meio acadêmico é um pouco estranho de ver isso aí, sabe? Mas não afeta, porque o pessoal de uma pessoa com outra, em maioria das vezes. Porque se você tem respeito, se você tem educação, se você tem empatia pela pessoa, eu acredito que seja algo que não vá atrapalhar você no seu convívio. Você como pessoa talvez possa atrapalhar, mas o convívio eu acredito que não. Mas agora em sociedade, no dia a dia, como você disse, você pode estar ajudando uma pessoa com bem material na rua, mas você não vai estar ajudando ela, às vezes, com o seu tempo. E para mim, o que eu mais tenho de valioso hoje é meu tempo. Que eu não tenho bens, eu não tenho nada. O que eu tenho de valioso hoje é meu tempo e o meu conhecimento. É as únicas coisas que hoje que eu posso dar para alguma pessoa para ajudar ela em algum momento. Então, é nisso que eu meio que acredito. Esse convívio entre as pessoas hoje, no meio acadêmico e em sociedade, tem que ser pautado em cima disso. Pode ser algo que não vai atrapalhar o convívio diário, mas é algo que pode atrapalhar como pessoa, né? Desenvolvimento pessoal. E gostaria de saber de você, como que é conviver com as pessoas que em sua maioria são materialistas ou descrentes também, seja no meio acadêmico ou seja em sociedade. Você que tem bem mais tempo de academia do que eu, né? Uhum. Eu, embora, como eu disse, nunca fui praticante, fervoroso de alguma religião por muito tempo, assim, frequente, eu sempre acreditei. A minha mãe é uma pessoa muito crente, está aqui assistindo a gente. Ela é uma pessoa que sempre foi dedicada. A gente já teve a oportunidade dentro da nossa família de conhecer mais um tipo de religião. E isso para mim sempre foi muito triste, porque os meus colegas, quando eu estava na graduação, eram em sua maioria ateus. Então, eram pessoas que não acreditavam em nada. Como a gente falou, isso para mim hoje é claro, mas infelizmente eles não percebem que eles estão se afetando com isso. E aí é difícil conviver porque você acaba tendo muitos conflitos, às vezes por coisas muito pequenas, e aí você só vai piorando. Independente, de novo, da religião, você está atraindo algo negativo para você. Você está afetando o seu irmão, o seu próximo ali. E ali vocês estão, assim, privilegiados, vivendo num ambiente que era para ser de conhecimento, de crescimento, de evolução, mas que infelizmente também, por vezes, a gente fica meio limitado, de certa forma, por conta do sistema. Embora existam possibilidades como a Aliança Bíblica Universitária, que tem em qualquer campus, acredito eu, porque todos os campos que eu conheci até hoje, inclusive internacionais, eles têm esses grupos de estudo. Em outros países, não desmerecendo, né, o nosso, mas onde a religião é prática comum, existem diversos grupos. Aqui a gente vê a Aliança Bíblica Universitária, eu não sei como que é exatamente, porque eu nunca frequentei, você já frequentou? Tem o Gol, professor, aqui. Ah, Eles são no intuito meio que. É só pessoas jovens, como todo local. Eles se reúnem uma vez por semana. Acredito que tenha dado uma distanciada agora por causa da pandemia, mas sempre uhum. tem. São bem fervorosos. E eu sei que tem também do pessoal que é protestante, mas eu não sei onde é que é. Eu já ouvi falar só. Esse o gol seria para os católicos, né? Sim, Você sim, vê em é para outros os católicos. países, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje você tem a questão de multidiversidade, embora ainda exista preconceito, claro, né? Mas você tem grupos de muçulmanos, você tem grupos de católicos, tem grupos de protestantes, evangélicos, então a gente vê isso, né? Até nos filmes, obras ditas de ficção, a gente vê essas coisas. E infelizmente essa prática não é muito difundida, porque talvez
despertasse isso nas pessoas por inclusão, por querer fazer parte daquele grupo, por ter um amigo ali. Claro que com certeza você fazendo parte de um grupo desse vai divulgar, mas as pessoas ficam, né, alienadas e vivem ali no piloto automático. E isso, de novo, independente de religião, vai afetar a sua saúde mental, vai afetar o seu desenvolvimento pessoal, vai afetar os seus estudos, no caso de vocês, vai afetar o profissional, no caso lá no meu lado, né, dos docentes, porque as pessoas começam a ter conflitos, qualquer coisa discute e só ficam falando disso o tempo todo, não conseguem desligar. E é sobre isso também, né? Sobre extremos. A gente vive num mundo muito extremista hoje. Então, lá no grupo a gente conversou, né? No nosso grupo de WhatsApp, eu tinha um projeto que era o Mundo Nerd, que era muito legal para mim. Poder divulgar a cultura pop me possibilitou acesso a um conhecimento que eu trouxe para esse projeto profissional e para compartilhar com vocês, mas que eu cansei daquele meio. Hoje eu acabei com o meu projeto porque eu estava vivendo em um meio que era muito tóxico. As pessoas não conseguiam se divertir, não conseguem, de fato, porque ainda não acabou, pelo contrário, é cada vez pior. Então, você não conseguia ter uma conversa sadia com as pessoas. Você ou estava certo e aí tudo bem, e também parava aí a discussão. O certo, no caso, era porque você concordava com a outra pessoa, ou você estava errado e aí você estava errado. E a argumentação era sempre muito superficial, fraca, e isso é cansativo. Na academia, a mesma coisa. Então, as pessoas não acreditam em algo mais, e vamos sair um pouquinho do nosso assunto, elas não consomem outras coisas, em sua grande maioria. Elas não vão no cinema, elas não vão no teatro, elas não leem livros, adquirem conhecimento de alguma forma fora da área. Então, as pessoas ficam alienadas. E isso leva a distorções dos valores e da vida pessoal. A gente vê consumo de drogas, com certeza vai ter do lado de vocês também, álcool e tudo mais. Ninguém aqui é santo. Eu gosto de tomar uma cerveja, você também, só que com moderação. E as pessoas utilizam isso como uma fuga, porque elas não conseguem se suportar. Então, para mim, é bem claro isso. E tem a interface aí com a saúde mental, que é, assim, essencial. A gente está trabalhando com a nossa mente o dia todo, seja do lado de vocês assistindo uma aula, fazendo uma prova, fazendo trabalhos, cumprindo as etapas que vocês têm no ensino, ou seja, do nosso lado, que a gente está ensinando, está preparando aula, está corrigindo uma avaliação. E as pessoas já dedicam muito tempo, a gente passa, assim como em qualquer profissão, qualquer área de atuação hoje das pessoas na sociedade, a gente passa muito tempo fazendo isso. Então, aí, sei lá, 8 horas por dia, como se fosse um emprego, fora desse nosso meio, né? Como dizia muito bem uma professora minha lá no primeiro ano de faculdade, é um mundinho, é uma coisa ridícula, é uma bolha, assim. As pessoas acham que só existe aquilo ali. É como se fosse, sei lá, Matrix e outras obras aí que tentam despertar a consciência das pessoas, mas as pessoas não assistem. É impressionante. A gente conversa com as pessoas. Você assistiu tal filme? Não. Você assistiu tal série? Não. Então, vamos dizer, uma forma mais rudimentar, né, com todo respeito aí à cultura pop, justamente é pop porque é popular, porque é acessível de certa forma. Ah, não posso ir no cinema porque é caro. Tem streaming. Ah, não posso assinar um streaming porque eu também não tenho dinheiro. Tem a televisão aberta, que querendo ou não, né, putz, tem sempre a polêmica aí de algumas emissoras, não vou citar o nome, né, que é capaz deles derrubarem a gente. E aí as pessoas falam, eu não assisto novela de tal emissora, mas tem novelas aí que estão informando. Inclusive, né, tem uma atual aí que é bem do nosso lado aqui,
E as pessoas, às vezes, daqui estão conhecendo uma coisa que está aqui do lado delas pela novela. Isso é, assim, é lamentável, assim, eu acho lamentável, mas eu perdoo as pessoas. Eu não ajo com raiva porque eu sei que isso vai voltar para mim. Então eu tento, às vezes acontece, vocês são a maior testemunha disso, que trabalham comigo diretamente ali. A gente tem outro tipo de relação hoje, quando vocês eram meus alunos. E às vezes a gente vai ter um acesso de raiva, mas é o que você disse lá no começo. Você busca algo para você, seja uma religião, seja uma prática espiritualista, seja uma prática energética, seja uma meditação, o que for, ou parar por um minuto, sair da sua vida e dedicar algum tempo a adquirir um conhecimento que vai te levar a uma evolução, putz, aí você vai se equilibrar. É tudo sobre equilíbrio. Infelizmente, a gente vive num mundo, além do materialista, extremista. E nem vamos entrar na questão da política, né? Como se diz. Futebol, religião e política não se discute. Por quê? Olha que crença limitante maldita é essa. As pessoas falam isso na brincadeira, né? Até eu falei um pouco agora com um tom mais leve, brincalhão, mas isso é uma coisa muito séria. Porque hoje as pessoas não conseguem dialogar mais. Eu acho que isso aqui que a gente está agora, a gente está literalmente dentro da Matrix, né, que eu já citei aqui, isso tem infinitas possibilidades. Tá vindo metaverso aí, vai ser outra coisa que eu já vejo que vai ser distorcida, vai se tornar uma Matrix aí. Talvez em outro momento a gente volte com esse tema. Se vocês gostaram, comentem, vai ficar salva essa live. Se tem ideias de tema, a gente está aberto, a princípio, estando dentro dos nossos limites aí. A ciência, na verdade, não tem limites. A gente pode pensar em outros temas, mas a gente tem que sair disso. A gente tem que discutir sim, mas é discutir de forma saudável. Não é agredir o outro verbalmente, fisicamente. A gente tem que aprender a conviver em sociedade. Então, o objetivo da extensão universitária justamente é quebrar os muros da universidade, trazer isso um pouco para fora, para as pessoas deixarem de ter esse preconceito, essa crença limitante que a gente também é milionário, que a gente estuda ali, que a gente só estuda com muitas aspas aí porque a gente tem dinheiro, porque os nossos pais nos mantêm, que está fácil e os estudantes, os docentes, todo mundo dentro do nosso meio acaba sendo criticado porque lá fora a visão que eles têm da gente é essa: estudante é drogado, festeiro, docente é marajá, folgado, ganha uma fortuna, tudo mentira. Então essas crenças limitantes começam com uma coisinha assim, com um barulhinho e vai expandindo, expandindo, e as pessoas, por não buscarem algo mais, seja dentro da espiritualidade, da religião, ou através do conhecimento, elas ficam limitadas. E isso é lamentável. Eu perdoo as pessoas que eu já estive nesse lugar, certamente você já também já teve suas crises existenciais e tudo mais, mas precisa começar a se mexer. Então, às vezes as pessoas não dão tanta importância, a gente vê que às vezes a gente não tem o feedback que a gente gostaria, porque vocês, minha equipe, são extremamente dedicados ao pesquisar os temas, ao tentar trazer justamente de algo que está aí na boca do povo, vamos dizer assim, para trazer um saber, um conhecimento. A gente tem feito de tudo aqui nesse projeto, mas as pessoas são alienadas, né? As pessoas não enxergam a importância disso na vida delas. E é isso, né? Chega, joga o microfone, acho que já tá bom, falei demais. Quer dizer mais alguma coisa, Thiago? Despedidos, palavras finais. Quero agradecer todo mundo que participou, o pessoal que acompanha a gente aí diariamente. A gente tem um carinho especial por vocês. A gente faz tudo que a gente faz hoje porque a gente está recebendo feedback. Algumas vezes não é positivo, mas a gente tenta sempre melhorar, correr atrás e fazer sempre o melhor da gente, né? O professor ensinou muita coisa para nós que estamos participando do projeto. E agradecer a você também, professor. Tá bom? E muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Boa noite a todos. Bom, é isso, pessoal. A gente está encerrando. Vou
só me despedir de vocês. Para quem por acaso chegou aqui, né, ao acaso, que algum amigo chamou, pode seguir a gente aqui no Instagram. A gente tem conteúdo diário, segunda a sexta, com os mais diversos saberes, com os mais diversos campos da ciência. A gente tem trazido sempre temas o mais interessantes possíveis, que a gente sabe que, como eu mesmo disse durante a live, que a gente fica com uma má impressão da academia, da universidade, deixar que esse povo é bitolado, e a gente tá? A gente em um certo aspecto, em um certo nível, a gente é. Então, a gente está trazendo isso para aplicar no dia a dia aí de vocês e ajudar no desenvolvimento da sociedade. Pode parecer um pouco arrogante da nossa parte, mas não é. Começa devagar, começa com um suspiro e isso vai crescendo, vai transbordando e vai chegando às pessoas. Então, também você que está seguindo, divulga aí nos seus grupos, grupo da família, grupo de amigos, WhatsApp, deixe as pessoas terem acesso. Você só pode mostrar a porta para as pessoas. Abrir é uma escolha delas, mas você pode mostrar a porta, mostrar que tem possibilidade sim. Vocês que estão aí no nosso meio, no meio acadêmico, olhe ao seu redor, dê ouvido à pessoa que está do seu lado. Se vocês começam uma conversa informal, numa fila de banco, no supermercado, onde for, e a pessoa perguntar que você é estudante e demonstrar algum interesse, mostre para ela que é possível sim, para a gente quebrar essas crenças limitantes e para a gente ter mais acesso à população do conhecimento, que é um dos grandes objetivos do projeto. Então, além do Instagram, como eu disse no começo, para quem perdeu, que está aqui ao vivo com a gente tem também um podcast. A gente está meio com uns probleminhas técnicos, convidados de alinhar a agenda. A gente sempre procura convidados que são especialistas, que são ótimas pessoas em seus campos de atuação, e justamente por isso a agenda deles é lotada. É difícil, às vezes, conseguir alinhar os horários, mas a gente tem muitos episódios aí lá no Spotify, tá aqui o link na bio. E agora a gente está estreando o canal no YouTube, que vai ser muito legal. A gente está trazendo os episódios do podcast a princípio para uma outra mídia, para que justamente essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Então, eu agradeço. O Thiago participou aqui comigo. Infelizmente, eu não conseguiu estar com a gente, mas vão ter outras oportunidades. Agradeço a todos esses meninos maravilhosos que estão na minha equipe. Hoje, além de Thiago e Ana Paula, a gente ainda tem a Mariane, a gente tem a Alpiele, o Victor Jorge, a Karina. Esqueci de alguém? Não, todo mundo. Não, né? Não. Esqueci de alguém, tô lascado. E aí, cada um contribui com o que pode. Esses meninos, o Thiago, a Mari e a Ana Paula, eles começaram comigo ano passado, foram excelentes alunos e estão fazendo o possível para que a gente sempre melhore. Eu sou muito feliz de ter eles na nossa equipe. A gente sempre trouxe pessoas que vestiram a camisa e entenderam a ideia e continuam levando todos os dias a mensagem. Então, obrigado a todos, boa noite e fiquem de olho aqui no Instagram para as próximas lives aí, com certeza vai rolar mais. Um abraço a todos, nos despedimos aqui, Ciência Vintes, e seguimos em frente. Tchau, tchau, pessoal.